Olá, boa noite a todos que estão chegando. E então vamos começar mais uma live. Essa é uma live dentro da nossa série de lives, mas hoje um pouquinho diferente do que das outras vezes. Tem uma convidada, a doutora Letícia Rabi, uma colega, especialista em prótese dentária e também especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares. Mas infelizmente, hoje após o almoço, ela vem há 2 dias lutando para ver se conseguia, né, participar aqui comigo dessa live. Mas enfim, acabou por problemas de saúde, uma amigdalite, uma sinusite e hoje completamente afônica, então sem condições alguma de conversar com a gente. Mas essa live ela não está descartada, inclusive eu não vou conversar sobre um assunto dela, vou deixar pra gente conversar juntas, eu e a Lê, até porque nós preparamos com o maior carinho todo o assunto. Mas é claro que como eu anunciei que eu ia falar de ortodontia, vou falar de ortodontia sim, mas sou eu, tá bom? Mas com certeza nós vamos remarcar essa nossa live com a doutora Letícia. Então, peço desculpas, mas espero que não deixe vocês na expectativa de não ouvir nada. Então, falando, né, estamos nessa nossa série de lives, então hoje vou eu falar sobre ortodontia, vou falar sobre, se eu conseguir falar, eu escolhi 2 casos especiais, casos clínicos de ortopedia funcional dos maxilares. Se não conseguir falar dos 2, falo com um e numa próxima oportunidade, sim, volto para falar de outro. Além disso, para quem tá chegando agora, para quem não vai conseguir ficar até o final, mas procure e veja que vai ser bem divertido, vai ser bem interessante. Vai estar gravado, né? Então essa live ela vai estar gravada no meu Instagram e também ela vai estar gravada no canal do YouTube, tá? Então vai lá, curte meu canal no YouTube, segue, se inscreva. E que lá a gente tem bastante conteúdo para odontopediatra, conteúdo para clínico, principalmente aquele clínico que tem o interesse em atender crianças também. Lá eu vou estar disponibilizando um conteúdo já para deixar esses clínicos, né? Esses dentistas que atendem muitas vezes os pais dessas crianças, para que eles se sintam encorajados, para que eles tenham conteúdo para sim atingir o sucesso no atendimento odontopediátrico. Pessoal que tá chegando, Bruna, André, Rafa, Ingrid, um prazer ter vocês aqui e tenho certeza que nós vamos ter bastante coisas para conversar. Então se inscreve lá no canal. E gente, qualquer dúvida, deixe seus comentários, curta, compartilhe, que isso também ajuda com que a gente consiga estar divulgando o meu trabalho e também colaborando, né, e oportunizando outros colegas clínicos para que também consigam ter esse conhecimento compartilhado. Vamos lá, então, sem delongas, vamos começar. Então, gente, assim, selecionei um caso de um paciente, tá? Um paciente mega especial, né? Um paciente, ele é o meu filho, né? O seu Henrique. O Henrique, ele tem hoje quase 9 anos, né? Já tá, semana que vem já tá fazendo aniversário. Então, 9 anos, e ele começou o tratamento dele em setembro do ano passado. Então, ele tinha quase 8 anos também, tá? A gente optou, quando ele fez as trocas, começaram-se as trocas dentárias, a gente já começou a perceber que a gente estava adotando um padrão, né? Um padrão facial, que a gente chama um padrão facial tipo 2, e que ele precisaria sim de procedimentos ortodônticos, né? Ortodônticos, ortopédicos. Quando eu falo ortodônticos, vocês vão ver que o que diferencia é a idade, né? E a forma como a gente tá fazendo o tratamento, né? Então, se percebeu que tinha necessidade, sim, já estava se fazendo então um padrão 2, né? Tipo 2. Depois eu vou mostrar, vou compartilhar com vocês algumas imagens e aí vai ficar mais claro. Mas a gente também entendia, e isso é um fator bem importante, que é o quanto que existiria a cooperação dele, né, com relação
ao processo todo, né, ao tratamento. Esses tratamentos, eles levam tempo, não é 1, 2 consultas, a gente faz um processo de 12, 18 meses, muitas vezes, e a gente precisa da cooperação. Eu, como mãe, percebi que eu não teria a cooperação naquele momento, né, quando ele tinha 6 anos, 6 para 7, e se decidiu então que nós iríamos postergar, porque sim, a gente precisa ter o uso de um aparelho removível, e para isso eu preciso da cooperação do paciente. Só fazendo um parênteses, né, apesar de ser o meu, olha, Ju, oi Ju, diretamente dos Estados Unidos, prazer ter aqui. Então, a gente, eu não trato ele, né, a gente conversou bastante, eu e a dentista dele, a ortodontista, que é a doutora Maria Nezelo, uma pessoa maravilhosa. Então, eu estou compartilhando o caso dele com toda a confiança, né, e todo o carinho que ela tem nesse tratamento com ele. Então, continuando, então a gente optou por esperarmos um pouquinho mais, né, onde ele tivesse uma maturidade e um uso, tá? Então, assim, o tratamento, ele se iniciou em setembro, eu vou compartilhar com vocês agora o inicial dele. Então, ali está o seu Henrique, né? O que a gente observa no Henrique? Quando a gente faz a documentação, a gente encaminha essa documentação, a gente tem as fotos que a gente diz que são as fotos faciais, né? Frontais e de perfil, né? O que a gente observa nessas fotos? O que a gente busca com elas? É ver se nós temos assimetrias, seja nos terços, né, terço médio, terço superior e inferior da face, e também dentro dos padrões que a gente tem de perfil, né? O que a gente pode observar? Olhando o Henrique na área frontal, a gente observa que ele tem sim uma simetria, ele tem uma equivalência entre as faces, terço médio, terço inferior e terço superior. Ao sorriso, a gente também observa, né, uma simetria de sorriso, não temos desvio. É claro que a gente nunca é 100% simétrico, mas a gente diz que ele é um rosto, né, onde ele tinha uma estética aceitável. Observem ali que na primeira foto a gente também tem um selamento passivo de lábio. Então, isso são questões que a gente tem a documentação ortodôntica, mas que no próprio consultório, na consulta ortodôntica, a gente é capaz sim de fazer essa análise. Eu gosto muito para ver quando tem mordida, e passo essa dica já para começarem a usar no consultório a partir de amanhã. Quando a gente quer avaliar e tem mordida cruzada, e não é o caso dele, a gente pode utilizar um fio dental, né? E posicionar ele da glamela até o mento para a gente ver se a gente tem algum desvio que possibilite essa assimetria com desvio. Quando a gente olha o perfil, é claro que o Henrique, ele é muito engraçado, ele adora ficar realmente rindo, então ele não consegue ficar sério, pode ver que a própria foto do perfil dele, ele tá se segurando para não rir. Mas assim, a gente vê sim um pouquinho de retrognatia, né, mandibular, e a gente vê um perfil que ele fica um pouco, que a gente diz um pouco convexo, exagerado. Quando a gente tá vendo só a foto do perfil, sem documentação lá no consultório, a gente já pode estabelecer os padrões. Eu gosto muito de utilizar no consultório os padrões idealizados, né, propostos por Capelosa em 2014. O que seria esses padrões? A gente considera padrão 1, né, que é quando a gente tem uma face levemente, né, convexa. O padrão 2, que é quando a gente tem uma face exageradamente convexa. E a gente tem o padrão 3, que é quando sim a gente tem uma face reta e quando muito exagerada já côncava, tá? Isso eu tô falando de padrão levando em conta o biotipo facial. Tá? A gente considera também o Henrique nessa foto, a gente tem o padrão também, que é a face curta e a face longa. Geralmente a face curta, ela tá associada a um padrão padrão tipo 3.
No caso do Henrique, ele tem um padrão, já não digo uma face longa, a gente diz que é uma face onde ainda ela se mantém mesocefálica, não chega a ser dólica, porque a gente tá fazendo um procedimento ortopédico, né, interceptativo, logo no início, né, quando a gente detecta já que a gente tem essa alteração. Por isso que ele não chegou a desenvolver, porque quando a gente tem uma retrognatia e um padrão que a gente começa de tipo 2, a gente vai sim, com o tempo, esse crescimento, essa rotação mandibular vai transformando essa face numa face mais dórico-cefálica, tá? Quando a gente vai se deparar, vamos mudar aqui só, vou buscar para vocês continuando aqui. Quando a gente vai buscar as fotos, no caso, quando a gente tem as fotos internas, espera aí, gente, que a Simone, ela pegou o próximo caso e não é o que eu quero. Quero mostrar este gurizinho. Então, quando a gente observa nessas fotos, até ficou um pouquinho cortado, mas assim, a principal foto é a primeira, né? É a intraoral frontal. A gente observa uma sobremordida bem acentuada, típico de uma retrognatia mandibular. Então, a gente tem uma sobremordida acentuada. Com isso, a gente já começava a observar um desgaste, não sei se vocês conseguem ver na intraoral inferior, né? A gente já tem um desgaste de bordos incisais, de incisivos inferiores, porque eles acabam, por estar para trás, né, a mandíbula, eles acabam fazendo um contato na papila palatina interincisiva, né? Superior. E aí, com isso, a gente tem um desgaste por eles irem de topo, né? Eles não têm a inclinação. Porque eles estão mais para posterior, então eles não têm aquele contato sutil, né? Que a gente tem na face palatina dos incisivos superiores, tá? Então, realmente, sobremordida. A gente também, vocês percebem que a gente tem ainda a presença na foto intraoral esquerda, a gente tem a presença ainda do dente 62, né, um dente descido, e já no lado direito a gente já tem erupção com bastante giroversão, né, a gente tem já um deslocamento do dente, comprovando que realmente existe uma falta de espaço, onde o dente não consegue romper adequadamente por conta disso. Então, nós aqui, nesses dois momentos, a gente já conseguiu detectar que ele tem uma sobremordida que precisa ser corrigida, uma retrognatia mandibular e que isso possibilitaria o quê? Uma melhora do perfil, né? Continuando, então, agora eu acho interessante eu mostrar para vocês a foto do perfil dele, né? E aí, quando a gente vê a foto do perfil, a gente vê que a giroversão de lábio, ela se torna bem aumentada, tá? Inferior. E nós temos um ângulo mais, eu diria assim, que o ângulo do incisivo superior, ele está diminuído. E o ângulo, então, porque como os dentes estão sempre buscando contato, então a gente começa a fazer os incisivos superiores, eles começam a palatinizar em busca do contato dos incisivos inferiores, que estão bem lá atrás, né? Os incisivos inferiores, eles não se projetam buscando esse contato, porque eles estão realmente de topo junto do contato da papila palatina. Então, existe um contato, um freio, na verdade, eles não conseguem fazer a movimentação por conta da pouca altura que a gente tem para fazer esse movimento. Então, a gente realmente observa, sim, tem uma necessidade de tratamento. Uma questão importante que o Henrique, ele tinha um atraso, né, na erupção, e isso a gente consegue... Ah, não sei se não ficou cortado. Gente, vamos ver. Aqui não. Então, vamos aqui. Nessa daqui. Não ficou cortado. Legal.
Então, assim, o que a gente observa? Vocês podem ver que pela idade dele, né, ele não tinha ainda sinais. Essa daqui, ó, a gente tem, então, esse raio-x que a gente tem aqui, ó, é um raio-x onde ele ainda não tinha eu até trouxe esse porque a gente não tinha ainda a erupção daqueles incisivos, mas a gente já observava um atraso na formação dos molares. Então, vocês podem observar que a gente tinha início de formação de primeiro molar permanente e não tínhamos ainda formação de segundo molar, né? E aí aquele terror da mãe, né? Não acredito que vai ter a genesia de segundo molar. Mas a gente sabe que o segundo molar tem até os 8 anos, né? Para iniciar sua formação. E hoje ele tem, sim, os segundos molares. Então, quando a gente observa, a gente pode ter, quando tem a erupção do primeiro molar permanente, essa erupção, ela permite que a gente tenha o quê? Uma rotação para a anterior da mandíbula. Existe, na verdade, não é bem o molar que expulsiona e faz com que tenha esse avanço mandibular. Na realidade, ele ocupa um espaço e ele faz uma prognação. Ele faz o quê? Ele joga essa mandíbula com elasticidade, a gente diria, com mobilidade para anterior. Então, ele tinha uma chance de ter uma melhora. Então, por isso que nós esperamos, além da maturidade dele, a gente esperou para ver se a gente conseguia, sim, fazer uma adequação, às vezes, ou pelo menos não uma autocorreção, mas uma melhora dessa sobremordida, tá? Então, continuando, vamos lá mais um pouquinho do seu Henrique. Então, vamos aqui só dar uma olhadinha nos modelos, tá? Então, aqui a gente tem os modelos. Esses são modelos onde a gente foi feito um escaneamento e a partir desse escaneamento foi feita uma impressão 3D, que isso aí é um grande avanço para nós que lidamos com crianças pequenas e sim a dificuldade de moldagem às vezes é um fator limitante para o uso de aparelho, apesar da necessidade. Então isso é um grande fator que nós temos. Se vocês olharem na arcada dele, ele não tem um palato ogival, ele não tem um palato atrésico, ele tem um palato inclusive em formato que a gente diz de U, então ele tem uma condição muito boa, tá? Realmente o problema dele não é horizontal, que a gente diz, ele é um problema de antero-posterior, tá? Sagital. Então, nesse sentido, realmente a gente acaba caindo de novo naquilo que a gente falou, no padrão tipo 2. Se a gente olhar nessa forma dos modelos, a gente vai observar bem claramente aquilo que a gente falou da sobremordida, né? Então, realmente a gente não consegue nem perceber quase os dentes de baixo. E também a gente tem, além da sobremordida, a gente tem levemente um overjet, né? Esse overjet, ele pode ser medido, mas na criança é muito transitório, né? Porque ele vai modificando bastante com o crescimento. Esse é um caso que ele não tem uma indicação rápida por conta do risco de fratura, tá? A gente vai ter, quando a gente tem um overjet aumentado, a gente às vezes acaba indicando sim a colocação de um aparelho urgentemente, porque a gente acaba tendo o risco de fraturas, né? Pela exposição do dente, pela falta de selamento labial. Então, é um risco, é uma urgência, o quanto antes a gente fizer o tratamento interceptativo, ortodôntico dessa criança, melhor. O Henrique, no caso, a gente fez mesmo por questão, não era esse ponto, mas sim aquela mandíbula para posterior que me incomodava bastante, tá? Então, frente a isso, vou mostrar para vocês, para finalizar, a cefalometria do Henrique, tá? Tô mostrando a cefalometria, sim, porque a cefalometria, são dados importantes, principalmente em termos de dados documentados, né? Ele é sim, mas eu gosto muito de usar o biotipo facial e também a relação anterior. Geralmente, se nós temos um padrão facial tipo 2, geralmente nós vamos ter uma classe 2, que é o que o Henrique tinha, uma classe 2. Ele, hoje, ele tem não é mais uma classe 2, a gente já tá se encaminhando para uma classe 1, mas
a gente acaba, assim, os padrões seguindo. Quando a gente faz, então, assim, só esse exame de face, exame extraoral, exame intraoral, a gente já começa mais ou menos a entender o que nós vamos encontrar na cefalometria. E se vocês olharem o valor que a gente diz CNA de maxila, ele tem uma maxila, a gente sabe que o padrão é 82, nós temos 82 ali um pouquinho. Então, realmente, a gente tá bem. Mas, em compensação, quando a gente faz a medição de mandíbula, a gente observa, sim, a gente tem uma diferença bem importante, né? Nós temos 74 graus, é muito abaixo, então realmente a questão dele é mandibular. Às vezes a gente não consegue no exame clínico, intraoral ou extraoral, a gente perceber o que nós temos a menos. Porque às vezes a gente tem a relação das duas situações. A gente tem uma mandíbula retrognata, né? Então, um valor diminuído, mas a gente também tem um valor aumentado de maxila. Então, quando a gente junta as duas situações, a gente acaba tendo, sim, um overjet mais aumentado. A gente também pode encontrar aqui quê? A gente tem, assim, uma maxila exagerada, um crescimento exagerado de maxila, e até a gente pode ter uma mandíbula num bom posicionamento. Mas como uma está exagerada, acaba dando aquela falsa impressão de que a gente tem uma retrognatia. Então, realmente, a cefalometria, ela faz um fechamento de diagnóstico. Aquilo que a gente consegue ver, né, clinicamente, ao exame clínico, a gente pode, sim, fazer uma confirmação com esse exame, a cefalometria. Então, o que a gente fez, então? A gente não, né? A doutora Maria, enfim, né? Até porque eu acho bem ético, né? A gente não cuidar dos nossos filhos, a gente até sente às vezes um pouco, né? Mas eu acho assim que a gente não tem a mesma relação que nós temos com o nosso paciente, com os nossos parentes, né? Então, realmente, a doutora Maria que cuida do caso dele. Então, o que se optou por fazer uma ortopedia, né? A gente escolheu, na ocasião, a doutora Maria escolheu um aparelho de Klampt, né? O aparelho de Klampt, ele tem essa condição de fazer o avanço mandibular. Foi montado a oclusão, né, que a gente deseja, e isso que é legal. Quando a gente coloca, deixa eu pegar aqui só um aparelhinho para mostrar para vocês. Quando a gente pega aqui, ó, gente, tá? Então, esse aqui é o aparelho dele. A gente monta o aparelho ortopédico, a gente já monta na posição que a gente quer. Então, a gente gosta muito de montar ele em topo, tá? A gente coloca exatamente aqui na frente onde a gente quer a mandíbula. Então, a gente faz a montagem do aparelho ortopédico na posição que nós queremos chegar. Então, o aparelho de Klampt a gente não colocou um expansor superior, porque nós temos, né, uma arcada, uma maxila boa, com uma falta de espaço muito pequena. Então, se usou um coffin para que a gente continuasse ao mesmo tempo fazendo e tendo um ganho, né, de maxila, mas não no sentido de fazer uma expansão com parafuso, né, expansor mesmo, né, seja ela lenta ou rápida, né. No caso, se poderia se botar quando a gente tem uma retrognatia, um overjet acentuado, com um pouco de palato ogival, a gente pode melhorar essa condição com o expansor, tá? Um expansor ao invés de colocar um coffin. Uso de aparelho ortopédico é o máximo que a gente puder por dia. Gosto muito de indicar para os pacientes que a gente procure fazer o uso mais contínuo possível. O que seria isso? Então, ficar o maior tempo com o aparelho sem fazer a remoção dele. Então, a gente acaba alongando, às vezes vai dormir, fica com ele, procura ficar toda manhã para que a gente consiga atingir um uso mais ou menos de 14 a 16 horas sem ser intermitente. A gente tem um ganho muito bom com relação a isso. O Henrique segue em tratamento, tá? A gente já teve uma melhora bastante do perfil dele. Não vou conseguir trazer aqui o perfil, mas eu vou postar,
tá? Vou postar para vocês como é que tá hoje o tratamento do Henrique. Inclusive, vou ver se eu consigo fazer um videozinho com ele, para vocês observarem como realmente ele já tá com o ângulo, né? Ele já tá formando um ângulo de base mandibular. A gente já tá indo para um perfil levemente convexo, que é o que a gente espera, e uma classe 1 de molar, que com isso não quer dizer que ele não vai fazer uma ortodontia fixa, mas realmente a ortodontia fixa dele vai ser bem mais simples, certo? Prometo então levar para vocês esse casinho do Henrique. Ainda essa semana eu vou postar como é que ele tá hoje, certo, galerinha? Então vamos lá, agora eu vou falar de um outro caso. Esse caso assim é um caso bem mais simples, mas é só para dar uma dica, porque é uma situação que acontece bastante, tá? Na odontopediatria, é uma situação em que o clínico mesmo pode já avaliar essa situação e já mesmo propor um aparelho. Ele é um aparelho simples, é um aparelho que nós, dentistas, aprendemos na faculdade, na cadeira de ortodontia, confeccionar esse aparelho e a utilização dele. Então, o clínico, com certeza, ele tem condições de fazer esse tipo de procedimento, tá? Vou compartilhar com vocês, então, mais esse casinho. Vamos lá, tá aqui. Então, essas são as fotos anteriores, né, dessa menina. E aí, o que vocês, olhando para ela, vocês percebem, né? Que ela tem a falta já de um canino descido. Então, para a erupção do dente 22, ela teve a perda do elemento dentário do 63. Mas, por sorte, apesar de ela ter tido essa perda, a gente não teve o desvio de linha média. É muito comum quando a gente tem perda não bilateral de caninos descido, é muito comum a gente ter o desvio, os dentes acabam correndo para um lado, né? Que é o que a gente não observa aqui. Então, é um caso que fica bem mais tranquilo de ser tratado, tá? Quando a gente vai avaliar aqui, ó, quando a gente vai olhar o perfil dessa paciente, a gente observa o quê? A gente observa, assim, que ela tem um pouquinho, diria assim, de giroversão de lábio, mas você vê que o ângulo da mandíbula dela é um ângulo bom. Então, não representando como se fosse uma retrognatia mandibular, tá? Mas a gente tem sim um pouquinho de giroversão. Então, a gente tem que observar o quê? Essa giroversão é por excesso de inclinação superior, falta de inclinação inferior. Então, a gente pode avaliar a questão dentária dela, né? E não a questão esquelética, que a gente não consegue observar um padrão não aceitável, tá? Inclusive, se a gente observar nos modelos, a gente vai ver que, olha, a mesma coisa a gente observa. Então, a gente observa que a gente tem a falta do elemento 63, mas ela não tem eu diria assim, uma atresia, um palato ogival, ela tem um formato bem legal do palato. Olhando aqui, o que vocês observam? Quando ela perdeu o elemento do 63, a gente teve o quê? O incisivo lateral, o dente 22, ele ocupou essa posição, sendo que ele permitiu um espaçamento entre o dente 21, 22 e também ele teve uma leve migração dos molares descidos, 64, 65, tá? E com isso a gente tem que recuperar esse espaço. Então, esse caso, o que a gente utilizou, tá? A gente utilizou um aparelho que, quando eu falo, fica muito... deixa eu só mostrar o inferior aqui para vocês verem, que a gente tem um pouquinho, né, de apinhamento inferior, tá? Quando a gente fala em apinhamento inferior, acontece muito de procurar no consultório, e vocês clínicos devem também, às vezes os pais acabam comentando, meu filho tá com os dentinhos tortos de baixo, já tem que colocar aparelho. Não, tá? Em princípio, a gente não precisa, não tem essa necessidade. Quando a gente tiver, além do crescimento, a troca dos dentes posteriores descidos, né?
75, 85, 74, 84, a gente vai ter uma sobra de espaço, que a gente chama de espaço E, em torno de 3 a 4 milímetros. E geralmente a gente acaba compensando esse apinhamento. Esse é um caso que a gente pode fazer o uso sim de um aparelho expansor para a gente melhorar essa condição de apinhamento, mas quando é isoladamente apinhamento inferior, a gente pode só fazer o controle, e quando tiver a perda dos molares descidos, a gente pode usar um aparelho que a gente chama um arco lingual, para que a gente mantenha o molar na posição, sem que ele faça o quê? Que ele venha para frente, sem que ele migre em direção àquele espaço que nós estamos reservando para os incisivos inferiores, tá? No caso desse paciente, eu acabei optando, vamos voltar lá só pro superior, porque depois vocês vão entender por que eu acabei também colocando inferior, tá? Então, o que eu precisava fazer? Eu preciso recuperar um pouco de espaço, sim, porque o incisivo lateral, ele ocupou essa posição não correta por conta de uma falta de espaço, tá? Primeiro ponto. Então, a gente vai usar uma placa Hawley, tá? Com um expansor para ativação semanal, né? E também eu coloquei uma mola em formato de gota, né? Entre o molar descido 64 e o 22, né? Para que a gente conseguisse recuperar esse espaço ao mesmo tempo que a gente faz a expansão, tá? Ele funciona como se fosse uma mola ortodôntica de um aparelho fixo, mas como eu não tenho desvio de linha média, porque se eu tivesse desvio de linha média, eu teria que colocar todo o segmento anterior na sua posição. Como eu não tenho desvio de linha média, a gente vai ter que buscar um pouco de expansão para abrir o espaço interincisivo, e ao mesmo tempo a gente vai colocando o incisivo lateral e o molar, abrindo o espaço para preservar esse espaço para quando vier o dente 23, que vai levar algum tempo. Como ela tinha aquele leve apinhamento inferior, eu também optei por utilizar uma placa Hawley inferior com expansor, uma vez que eu vou estar desarticulando, ela tinha uma mordida boa, né? Uma mordida de classe 1, então eu ao mesmo tempo que eu fui levemente expandindo a porção superior, eu também aproveitei e vamos fazer uma leve expansão na porção inferior. E com isso a gente também vai melhorando esse apinhamento. Existem algumas controvérsias, né? Mas o que a gente observa é que a mandíbula, a gente não consegue fazer a expansão porque nós não temos nenhuma sutura, como nós temos a sutura palatina. Mas o que a gente tem é que a gente consegue melhorar a inclinação dos molares, que estão lingualizados, e a gente faz um estímulo ósseo anterior, possibilitando sim o quê? Um direcionamento do crescimento. Lembrem que a criança, ela tá em crescimento. Então, isso permite que a gente faça um redirecionamento desse crescimento, fazendo com que a gente tenha, assim, uma maior deposição de células formadoras de osso de uma forma mais horizontal, possibilitando com que a gente tenha uma melhora, uma condição desse apinhamento anterior, tá? Essa menina, ela usa super bem o aparelho e também prometo para vocês que eu vou trazer como é que tá. É um caso novo, ele não tem ainda uma evolução que nem a do Henrique, mas ele é um caso que a gente já vê sim uma melhora do apinhamento e a gente também já vê uma recuperação de espaço. Nós queremos recuperar em torno de 4 milímetros, tá? Na região do 23, tá? Então, para isso a gente precisa... a gente ativa a mola. Vou trazer também para vocês próxima vez que essa menina for no consultório, até porque eu não tinha, foi hoje tudo de tarde, hoje que a gente acabou programando esse conteúdo. Vou mostrar para vocês os dois aparelhos, tá? Vou mostrar o aparelho dessa menina e também do Henrique, e prometo para vocês também trazer o resultado de como eles estão.
Então, gente, falamos um pouquinho de ortodontia, né? Espero que vocês tenham gostado. São 2 casos simples, um pouquinho que necessita um pouquinho mais de conhecimento na parte de ortopedia, mas um caso super simples ali de faculdade, onde a gente só tem que ter um pouquinho mais de cuidado no diagnóstico, mas isso com certeza não vai nos impedir de fazer esse tipo de procedimento. Então, acho que era isso. Prometo que nós vamos voltar também, eu e a doutora Letícia, pra gente fazer a nossa live que nós estávamos programadas para fazer. Vai ser bem legal. E super obrigada pela presença de todos. Foi um prazer ter vocês aqui. Nos vemos na próxima live. E não se esqueçam de curtir o canal do YouTube, se inscrever, e vocês podem conferir lá que tem bastante conteúdo, bastante dicas que vão auxiliar você clínico no atendimento à criança. Porque a minha intenção com esse meu novo projeto, né, é proporcionar odontopediatria para o clínico, ao alcance do clínico. Tá bom? Um beijo para todos, uma boa noite. Agora vamos curtir um pouquinho ainda desse dia maravilhoso, tá bem? Tchau, tchau, gente. Um prazer ter vocês comigo.